Olá! Hoje a aula é sobre a estrutura de um documento HTML. Então nós vamos ver por que cada um daqueles itens estão lá naquele documento que nós criamos. A estrutura do documento HTML, geralmente ela contém esses itens aqui. Nós temos então o doctype HTML lá no começo, que vai indicar qual que é o tipo do documento. Temos também uma marcação do HTML, que contém todos os elementos. Head vai ser a mente da nossa página, então é aquilo que não aparece na página, mas que configura a nossa página. E em body, nós vamos ter todos aqueles elementos que vão realmente aparecer na nossa página. Como exercício, você vai acessar essa página daqui, usando o navegador, e vai exibir o código-fonte dessa página e buscar por aqueles itens que eu falei no último slide. Com o navegador aberto, então, vamos acessar aquela página. Essa aqui é a página que você deve estar vendo agora no seu navegador. E vamos exibir o código-fonte dessa página. Para exibir o código-fonte, você pode clicar com o botão direito do seu mouse em um espaço vazio aqui da página e selecionar o item do menu lá, exibir código-fonte da página. Esse aqui é o código-fonte da página. Para aumentar a letra aqui, a fonte, né, o tamanho da letra, eu utilizo o Ctrl+. E facilita a leitura aqui. Para buscar os itens, nós vamos utilizar Ctrl F e digitar o item aqui. Por exemplo, para buscar doctype, eu digito doctype e aparece para mim ali em laranja aqui marcado onde ele encontrou o elemento nessa página. Eu vou buscar agora pelo elemento HTML. Então aqui na busca eu vou apagar o doctype e vou digitar HTML. Aqui ele encontrou 36 ocorrências de HTML. Essa primeira aqui que está laranja não é o elemento HTML, mas essa segunda aqui é o elemento HTML. Essa não é um elemento HTML também, essas daqui. Provavelmente só a última é que será o elemento aqui que encerra, né, a tag de fechamento dessa página aqui. Vamos agora buscar por head. Então apago aqui HTML e digito head. E aqui a primeira ocorrência que ele encontrou foi esse aqui, que é o elemento head. Se eu quiser buscar aqui o fechamento desse elemento, a tag de finalização, eu coloco uma barra aqui antes, fica barra head, e ele já encontra aqui o elemento, ou a tag que encerra ali o head. Head começa aqui em cima e termina ali embaixo. E por fim, nós vamos pesquisar o elemento body. Aqui onde está escrito head, eu digito body. Ele já encontrou aqui na linha 45 o elemento body. Eu não preciso me preocupar com o resto desses itens que estão aqui,
somente com esse menor que e body. E agora eu vou buscar aonde é que esse body termina. Então, eu vou colocar o barra ali antes. E eu vejo aqui que na linha 1491 o body encerra. Antes de nós prosseguirmos com o aprendizado sobre a estrutura do HTML, nós vamos ver um pouco sobre marcação, ou seja, como eu faço a marcação de itens em um documento. Se nós temos um determinado texto, por exemplo, palavra queijo, lá no nosso documento, e essa palavra queijo é um título da página, então nós vamos marcar colocando a tag inicial e colocando a tag final após a palavra. O resultado é esse daqui. Olha. Desse jeito aqui, eu marquei o texto queijo como um título de nível 1. Se nós procurarmos lá na página da Wikipédia, que nós abrimos agora há pouco, por H1, nós vamos encontrar esse elemento aí. O que tem aqui nesse elemento que indica que ele é um H1? No começo aqui você tem um menor que e H1 e você tem alguns itens que nós ainda não vimos por enquanto, mas nós podemos ignorar. E o símbolo de maior que aqui. Então, isso daqui, resumindo, é a tag de abertura. Em seguida, nós temos a palavra que foi marcada e, para finalizar, a tag de fechamento aqui desse elemento. Vamos buscar aqui, então, por H1. Encontramos aqui na linha 757 esse H1. Olha, então, aqui está a marcação de que esse aqui é um título lá na página. Então, nós vimos o que é uma marcação HTML e agora vamos ver o que é o elemento HTML. O que nós vimos aqui embaixo é um elemento HTML. Geralmente, os elementos eles possuem a tag de abertura, o conteúdo e a tag de fechamento. Normalmente, então, nós temos o elemento dessa maneira. A tag aqui que está marcada com vermelho é a tag de abertura e ela marca o início do elemento. A tag em azul é a tag de fechamento. A diferença entre a tag de abertura e a tag de fechamento é essa barra que tem aqui. Olha. E ela marca, ou essa tag aqui de fechamento, ela marca o fim do elemento. O que fica entre a tag de abertura e a tag de fechamento é o conteúdo do elemento. Tudo que está lá dentro é o conteúdo do elemento. Como exemplo aqui, nós temos esse elemento H1 aqui e isso é a tag de abertura, ou seja, o elemento começa aqui. Isso daqui é a tag de fechamento e as palavras pão de queijo aqui no meio é o conteúdo desse elemento. Nesse caso aqui, nós marcamos pão de queijo como um título de nível H1. Isso é que é a marcação de um elemento. Nós vimos então como é uma marcação, o que é um elemento HTML e o que é o documento HTML. O documento HTML, ele é um documento de texto composto de vários elementos HTML. Os elementos, eles vão indicar como que essa página será exibida. Por exemplo, quando eu marco um elemento como H1, quer dizer que aquela palavra queijo que está marcada como título, ela será exibida como um título lá na página. O navegador é quem faz esse papel de analisar o código HTML e exibir a página corretamente conforme a marcação ali dos elementos. O que são os elementos aninhados? Alguns elementos eles ficam dentro de outros elementos. Esses são os elementos aninhados. Aqui, como exemplo, nós temos um parágrafo que começa aqui e termina aqui na tag de fechamento e
Aqui dentro, além de texto, como nós tínhamos no exemplo anterior, nós temos também outro elemento. Esse strong aqui é um elemento que está dentro desse parágrafo, porque ele começa e termina antes de terminar aqui o parágrafo, ou seja, ele começa e termina no conteúdo ali daquele elemento P. Vamos então fazer uma análise aqui do exemplo de documento HTML que nós criamos na última aula. Aqui, nessa primeira linha, nós temos o doctype, então vai informar qual é o tipo do documento. Aqui, nós iniciamos o elemento HTML e lá no final, com a tag de fechamento desse HTML, nós terminamos. Quer dizer que tudo aqui dentro é conteúdo desse elemento HTML. Além disso, nós temos aqui um elemento head que começa nessa linha e termina nessa, e dentro dele nós temos title. E em seguida, junto aqui de head, nós temos o elemento body, que não está dentro do head, porque o head terminou aqui, mas está dentro de HTML, porque o HTML termina depois do body aqui. Quer dizer que body faz parte do conteúdo desse documento HTML. E dentro de body nós temos um H1. O que é então aquele doctype HTML no começo do documento? É um preâmbulo necessário para determinar o tipo daquele documento, tá? Ele indica quais as regras que o navegador vai usar para mostrar os elementos. Então, dependendo desse doctype, o navegador usa determinadas regras para mostrar os elementos. Nesse caso aqui, com esse doctype HTML, o HTML ou as regras que vão ser usadas pelo navegador para mostrar os elementos é o HTML5, que é o mais atual. Existem outras versões de HTML e aqui estão as principais. O HTML foi criado em 1991, depois em 95 nós tivemos o HTML 2.0, o 3.2 veio em 97, o 4.01 em 99 e o HTML5 que nós estamos usando no curso, ele surgiu em 2008 e é usado até hoje. Naquela página de exemplo, o elemento HTML aparece logo após o doctype. E esse elemento é onde fica todo o conteúdo da página. Então, quando nós criamos uma página, tudo na nossa página deve ficar aqui dentro de HTML, exceto o doctype, que diz qual é o tipo do documento. Em head, nós temos todo aquele conteúdo que não é visível na página. O usuário não vê o conteúdo, mas esse conteúdo é importante. Por exemplo, aqui o meta charset, que não vai aparecer no conteúdo, não vai ser exibido lá esse elemento na página, mas ele vai configurar o navegador para exibir letras desse conjunto aqui, o TF8. Aquela nossa página da Wikipédia, na linha 4 aqui, ela ajusta o conjunto de caracteres para o TF8 também. Além do meta que nós vimos lá no exemplo, o elemento head, ele também tem style e link, que são os elementos usados no head para adicionar o estilo na página. Nós vamos aprender mais sobre esses elementos quando nós virmos CSS. O meta, ele vai ajustar algumas informações sobre o documento. O elemento script, que também fica lá em head, vai adicionar código da linguagem de programação JavaScript. E base, ou base, vai ajustar a URL base para as URLs relativas da nossa página. A nossa página tem um elemento title, e esse elemento title ele ajusta o título da página.
Nós não vemos esse conteúdo do elemento title na página, mas ele aparece na aba do navegador. Ele também é usado para nomear a página nos favoritos. Como exemplo aqui, se eu for colocar essa página que nós estamos acessando como item nos favoritos, o nome que vai aparecer dela aqui vai ser o mesmo nome que aparece no código-fonte aqui no elemento title. Esse mesmo nome usado aqui aparece lá nas opções do favoritos. Como exercício, nós vamos abrir aquela página de exemplo que nós criamos na última aula e vamos adicionar essa página aos favoritos. E assim nós vamos ver lá aquele texto de title, do elemento title, aparecer nos favoritos. Então aqui no navegador eu vou abrir o phcode.dev. Se a pasta não estiver aberta, você deve vir aqui em Arquivo e abrir pasta, localizar a pasta onde estão os seus arquivos e abri-la novamente. Aqui no meu caso, estou aqui com o documento e esse documento index.html é o que nós criamos na última aula. Eu vou então abrir esse documento no navegador. Como eu vou fazer? Eu vou apertar aqui uma nova aba e vou apertar Ctrl O e buscar lá no meu navegador onde está aquele documento, index.html. Em seguida eu vejo aqui o documento e agora eu vou apertar o favoritos nesse documento. Para ver essa página index.html que eu criei no editor Fênix aqui no navegador, eu venho no menu Arquivo e Abrir Arquivo e localizo a pasta onde está o meu arquivo. Em seguida eu clico sobre ele, aperto Abrir e ele abre aqui. Por enquanto vamos ignorar aqui essas letras diferentes aqui e vamos apenas usar o favoritos, que é essa estrelinha aqui. Quando eu aperto favoritos aqui, aparece o texto que está lá no elemento title em nossa página. E o elemento body é aquele elemento em que os itens colocados dentro dele aparecem realmente lá na página. Então, quando eu coloco um H1, que é um título, lá no elemento body, esse H1 é exibido na página. Quando eu coloco qualquer texto aqui dentro do body e salvo a minha página, esse texto aparece no corpo ali da página. Alguns elementos HTML são elementos vazios. O que é isso? São elementos que simplesmente não possuem conteúdo. É por isso que eles são chamados de elementos vazios. O elemento BR é um exemplo desses elementos. O elemento BR, ele indica onde começa a próxima linha. Não existe nenhum conteúdo dentro dele. Você coloca BR para marcar onde começa a próxima linha, então não tem conteúdo e por isso também não tem tag de fechamento.
aqui, por exemplo, eu coloquei o elemento BR e no título apareceu uma nova linha em nossa página aqui. Nós temos também na estrutura do HTML, dentro de cada um dos elementos, podem aparecer atributos. Os atributos, eles são informações extra sobre algum elemento. Eles não aparecem, eles não são o conteúdo. Por isso, eles são colocados na tag de abertura do elemento. Então, aqui no caso, nós temos um atributo aqui na tag de abertura. Essa tag de abertura ela termina aqui no maior que. Em seguida vem o conteúdo e depois a tag de fechamento. Então, a tag de abertura que começou aqui, essa, no caso, possui um atributo aqui somente, que é nome e com esse valor aqui ajustado. Como exemplo aqui de atributos, nós temos esse aqui, que é um atributo da tag HTML, que indica qual que é a linguagem dessa página, ou qual a língua da página, usada no conteúdo da página. Aqui, lang é o nome do atributo, então é o que aparece primeiro aqui, e o valor desse atributo é PTBR, que é o que aparece ali depois do igual e dentro das aspas. Existe um espaço entre o nome do elemento e o atributo. E também todos os outros atributos aqui vão ter esse espaço antes do atributo. Depois do nome do atributo tem um sinal de igual, então aqui vem o nome, depois o sinal de igual e em seguida o valor aqui entre aspas. Como exercício, você vai adicionar o atributo lang ao elemento HTML da sua página, vai usar o valor EN, que é English por enquanto, e ver o que acontece quando você abrir aquela página no Google Chrome ou no navegador. E depois você vai deixar o valor em PTBR, que é para ajustar para a língua portuguesa. Pause o vídeo agora. Então aqui no PH Code eu vou adicionar o atributo no elemento HTML, o atributo lang. O que eu faço? Eu aperto um espaço aqui após o elemento HTML, ou seja, após a letra aqui, e antes de encerrá-lo aqui no maior que. Então aperto um espaço e começo a digitar aqui LA de lang. Assim que aparece a opção para mim, como aqui só tem uma opção e ela já está selecionada, eu aperto Enter e ele fornece para mim os outros elementos aqui que eu teria que digitar, o N, o G, o igual e as aspas, além de fornecer também as opções aqui por algumas vezes, e as aspas. Ele também fornece aqui algumas opções. No nosso caso aqui, PTBR é a língua da página que nós estamos criando. Mas eu vou deixar, por exemplo, por enquanto, como exercício, o EN para ajustar como English. Na visualização da página aqui, nada muda, porque esse atributo só ajusta para o navegador qual a língua usada na página. Abrindo em outra aba aqui, aquele arquivo, também não mudou nada. Por vezes, ele mostra aqui uma opção para você traduzir a página quando ele encontra uma língua diferente lá ajustada no lang aqui. Por enquanto, nós vamos deixar ajustado como PTBR mesmo. E pronto. Nós temos elementos meta que aparecem em head que são usados para adicionar informações sobre a página. Nós vamos ver mais sobre eles aqui agora. As informações elas são usadas tanto pelo navegador como por sistemas de busca
Então, em alguns momentos, os sistemas de buscas varrem as nossas páginas buscando informações sobre essas páginas. E o elemento meta ele é útil para permitir que a nossa página seja mais facilmente encontrada nesses sistemas de busca. Um meta importante aqui é esse meta charset. Ele ajusta aqui, como você pode ver, com o atributo charset e o valor UTF-8, ele ajusta qual é o conjunto de caracteres que está sendo usado naquela página. Para nós brasileiros, o que vai indicar aqui que podemos usar, por exemplo, o C cedilha e os acentos do português, da língua portuguesa, que o navegador vai exibir corretamente. Outro meta importante é esse daqui, que possui o atributo name igual a author e em outro atributo aqui, content, veja que tem um espaço aqui entre o valor do atributo name e o início aqui do atributo content. Eu coloco o nome do autor. Então, aqui, esse meta aqui de cima, ele pode ser usado para definir o autor da página. Quem vai usar isso serão as ferramentas de pesquisa, por exemplo, o Google, para guardar essa informação quando alguém pesquisar ou sobre o meu nome ou sobre essa página. Além do autor, nós podemos ter também keywords, que são as palavras-chave, e o funcionamento é o mesmo. Você coloca o atributo name com o valor keywords e o atributo content com as palavras-chave que estão lá na sua página. Com isso, as ferramentas de busca, novamente, ou de pesquisa, elas vão guardar essas informações para quando alguém buscar, por exemplo, pão de queijo lá no Google, ele poderá encontrar a minha página. Se eu quiser adicionar uma descrição da minha página, eu coloco também o meta lá em head e com o valor aqui em name description e dentro de content, no valor de content, a descrição da minha página. Isso vai ser usado por ferramentas de pesquisa. Um outro meta interessante aqui é esse que faz a atualização ou refresh da página a cada 30 segundos, por exemplo. Então, nesse caso aqui, o navegador ficará configurado para atualizar automaticamente a minha página a cada 30 segundos. Eu posso alterar esse valor aqui. Como exercício agora, você deve adicionar um meta que atualiza a página a cada 5 segundos e testar esse meta. E também adicionar um meta que ajusta você como autor da sua página. Pare o vídeo agora e faça o exercício. Para adicionarmos o meta que atualiza a página, nós vamos aqui em Head. Então, em algum lugar aqui, antes de terminar o Head, ou seja, antes da linha 5 aqui, eu vou apertar Enter e vou adicionar o elemento meta. Em Content aqui, vou ajustar para 5 segundos. Vou salvar a página. Se você prestar atenção aqui, essa página é atualizada a cada 5 segundos. E agora nós vamos adicionar o meta para o autor. Nada muda aqui na página nesse momento. Se ela estivesse hospedada na internet, em algum momento um mecanismo de busca ia ler essa minha página e verificar quem é o autor da página. A sua página deve ficar então dessa maneira aqui para terminar o exercício. Nós vamos ver agora o meta viewport. E esse meta você vai usar principalmente quando estiver usando um framework do tipo Bootstrap e
Aqui nós vemos o ajuste da largura da sua página e do zoom inicial. Nesse caso aqui, a largura vai ser a largura do dispositivo e 100% de zoom. Na próxima aula, você vai ver como colocar textos em HTML e como marcar esses textos nos documentos HTML. Até lá!